Olá, eu sou Tainá Veloso, sócia fundadora da Estratégia Consultoria Tributária e nesse vídeo nós preparamos para vocês um resumo das notícias do mundo tributário que mais agitaram aqui os nossos clientes na primeira quinzena de abril. E se você quer acompanhar aí quinzenalmente as principais notícias do mundo tributário, não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. E se você gostar do nosso conteúdo, por favor aí, não esqueça de dar o seu like. Nós vamos falar de 5 temas, mas o último tema a gente deixou para o final. É um tema que também te atinge, não só atinge empresas, atinge na verdade você também do ponto de vista tributário enquanto pessoa física. Todo o conteúdo desse vídeo a gente extraiu aí da base de dados da nossa principal solução, que é o Stratex ABP. Se você não conhece ainda, é só clicar aí no link da descrição. O Stratex ABP é um mapeamento de notícias, decisões e legislações do mundo tributário de acordo com o perfil do cliente. É um mapeamento estratégico. Mas não se preocupe, se você não é assinante do nosso Stratex ABP, a gente preparou esse vídeo para você, pelo menos com os principais pontos aí, para que você possa entender, para que você possa compartilhar. Então vamos lá. O primeiro assunto que a gente tem é um assunto que está muito relacionado aos investimentos no Brasil. É uma medida provisória que já foi aprovada aí na primeira quinzena pela Câmara dos Deputados, que trata sobre preços de transferência. Você sabe o que são preços de transferência? As empresas multinacionais, né, que tem aí operações com empresas que a gente chama de amiguinhas, que são empresas vinculadas. Então, por exemplo, tem uma empresa no Brasil que ela é uma subsidiária de uma empresa nos Estados Unidos. Essas empresas têm um tipo de relação. Quando essas empresas praticam operações de importação e de exportação entre si, elas tendem a não aplicar as mesmas práticas que elas aplicariam no mercado aberto, né? Isto é, com outras empresas que não estão a elas vinculadas. Então, no âmbito internacional, existem regras que a gente chama de preços de transferência, né? Essas regras aí tiveram essa origem lá mais ou menos em 1996, né? Lá na OCDE. Então, essas regras tratam dessas relações de partes vinculadas, ela tratando das regras que os países têm que aplicar para fins de tributação sobre a renda. Aqui no Brasil, a gente olha para o imposto de renda e para a contribuição social sobre o lucro líquido. Mas qual que é o problema aqui no Brasil? A nossa base legal aqui do preço de transferência ainda está muito vinculada aos principais padrões lá da OCDE de 1996. Muita coisa aconteceu. Então, o que precisa ser feito? As nossas regras de preço de transferência, elas precisam estar aí, né, tete a tete com as regras que os demais países vêm adotando. Então, ela precisa de estar alinhada com os novos padrões internacionais. E por quê? Para evitar dupla tributação de multinacionais, né? Para alavancar o comércio internacional em que o Brasil está inserido e, por sua vez, né, também os investimentos que o Brasil recebe. Então, o que foi feito? Foi feito aí um grupo de trabalho, né, um grupo técnico entre a OCDE e a Receita Federal do Brasil, com outras partes interessadas, particulares, empresas, outras entidades, né? Eles fizeram um estudo e esse estudo foi consolidado nessa medida provisória, né? Então, essa medida provisória foi votada na Câmara, a medida provisória 1152, né, de 2022, então ela foi votada na Câmara, né, ela agora vai ser votada aí no Senado. E o que acontece? Pelas regras, a partir de 2024, já seriam aplicáveis as novas regras, mas as empresas podem escolher antecipar para esse ano as regras. Já existe aí, inclusive, uma instrução normativa regulamentando. E qual que é o benefício se a empresa quiser antecipar? Por exemplo, lá nos Estados Unidos, há um tempo atrás, teve uma regra aí que foi alterada a tributação lá das empresas, e se a empresa multinacional americana que está aqui no Brasil, ela faz essa opção, lá ela consegue deduzir o imposto de renda que foi pago aqui, né? Isso, consequentemente, traz benefício para os investimentos no Brasil.
Então, se a sua empresa pratica operações que podem ter aí, ser objeto, né, das regras de preço de transferência, ou seja, possui partes vinculadas no exterior, não necessariamente subsidiárias, né? A legislação traz, por exemplo, até um distribuidor exclusivo, né, é considerado uma parte vinculada. Então, vocês têm que ficar atento, acompanhando aí, porque isso com certeza vai facilitar a atração de investimentos para o Brasil. O outro assunto que a gente também achou muito interessante foi uma decisão do STJ que decidiu que um desconto concedido por fornecedores para uma rede varejista seria considerado desconto condicional e, portanto, não entraria na base de cálculo de PIS e COFINS. Mas espera aí que eu vou explicar. Trata-se de um caso de uma rede, né, de alimentação aí varejista e um supermercado, né, rede de supermercados e os fornecedores, que é uma prática comum do mercado, né, se você opera nesse mercado ou já trabalhou nesse mercado, você sabe, os fornecedores acabam aí dando produtos, né, para os supermercados. E em contrapartida, o supermercado ele tem que colocar no informe publicitário a divulgação do produto, colocar em certos lugares do estabelecimento os produtos desse fornecedor. Existe aí uma contraprestação. Não está diretamente ligada a uma operação de venda, né? Mas é uma relação de uma parceria comercial. O Tribunal da Quinta Região entendeu que esses valores deveriam ter sido tributados. Porém, o STJ entendeu que mesmo sendo, né, ali um acordo comercial, que isso não é um desconto condicional, né? E que, portanto, esses valores poderiam aí ser excluídos da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, se você trabalha numa empresa ou atende empresas que tem algum tipo de desconto aí que são dados pelos fornecedores, né? Tendo aí como contrapartida alguma providência que a empresa tem que tomar ali numa relação de parceria comercial, vale a pena dar uma olhadinha na decisão para ver se você tem aí algum risco ou alguma oportunidade para o negócio. O terceiro assunto é a solução de consulta 75 de 2023 aí da Receita Federal, que trata de software, importação de software ou renovação de licença de software. Então, presta atenção, você aí que trabalha com uma empresa, né, ou trabalha em uma empresa em que vocês fazem aí contratação de software do exterior. A Receita Federal entendeu que nesses casos de software de prateleira, independentemente se tem customização, se não tem, se é feita uma transferência física ou por download, que é assim o pagamento de royalties e que deve haver a retenção do imposto de renda com alíquota de 15%. Salvo no caso, lógico, de paraíso fiscal, tá? Então é importante vocês mapearem isso, ver como é que tá aí o tratamento tributário dessas operações para mitigar e apontar eventuais riscos que a empresa possa estar sofrendo. O assunto número 4 é uma decisão que foi dada agora pelo CARF, contrariando um posicionamento que ele mesmo havia dado aí de forma favorável, né, no desempate para o contribuinte aí o ano passado. O CARF agora mudou a posição dele, é uma decisão que fala do PLR para diretores. O CARF entendeu que a isenção das contribuições previdenciárias, né, o que está previsto lá no artigo 7º da Constituição, alcança tão somente empregados. Esses diretores não empregados não seriam aí albergados pela isenção da contribuição previdenciária. Portanto, não estariam cumprindo as regras aí da Lei 10.101 para fins de isenção da PLR. Então, é importante também a empresa levantar se há o pagamento de PLR para diretores, como é a forma de contratação desses diretores, né? Se eles vão ser considerados não empregados, né? Que, portanto, aos olhos da Receita e agora, com uma tendência do CARF, né, de entender que tem que haver sim a contribuição previdenciária, importante vocês estarem analisando esse ponto para ver também aí se há aí algum risco envolvido na empresa. E agora, o assunto número 5. É um assunto que, na verdade, interessa a mim, a todos vocês, né? Quem aí não fez aí uma compra no Shopee da vida, num AliExpress, né? Que faz compras internacionais. Teve aí um burburinho aí, né? Na primeira quinzena de abril, que o governo iria aumentar a taxação desse tipo de importação. Bom, então vamos lá, vamos esclarecer o assunto. Existe uma isenção, de fato, nas importações de pessoa física para pessoa física até $50, tá?
O que acontece é que muitas vezes essas remessas são enviadas como remessas de pessoa física e na verdade são importações aí, né, que nós, pessoas físicas, fazemos que vêm de empresas do exterior. O que o governo vai fazer, na verdade, ele vai aumentar a fiscalização e modificar as regras. Então, a mercadoria, quando ela sair de lá, ela já vai ter aí que sair com um monte de informação preenchida. Na prática, isso vai aumentar o custo do produto? Vai, porque a regra para tributar já existia, né? Só que não tinha braço para fiscalizar. Então a intenção do governo agora é mudando essas regras, deixando elas mais rígidas, aumentando a fiscalização. Consequentemente, o que antes não vinha sendo tributado passa a ser tributado. Então, faça aí o seu planejamento, você que gosta muito de fazer essas comprinhas aí internacionais. Esses foram os assuntos que a gente separou para você. No link da descrição tem aí o link do Stratex ABP, se você quiser conhecer. Não se esqueça de inscrever no nosso canal para receber nossos conteúdos, né? E também aí, quinzenalmente, a gente vai estar postando um resumo aí dessas notícias tributárias. Experimente Stratexia. Expert por dentro, estratégica por inteiro.